Olá, muito boa noite a todos. Hoje, sexta-feira, dia 28 de agosto, e em mais uma live, dessa vez para discutir um tema fundamental, importantíssimo para a nossa sociedade, que é a questão da população idosa e os riscos em relação à pandemia. Para falar sobre essa temática, temos a presença da Gabi Peripato, que é gerontóloga. Infelizmente, como anunciado, não foi possível a presença do Mário Salviato. Mas a Gabi, que é profissional e formada na área, é formada em gerontologia pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, pós-graduanda na área de gestão empresarial e também em neuropsicologia, com ênfase em reabilitação cognitiva. É membro do Conselho Municipal de Assistência Social e também do Conselho Municipal do Idoso aqui na cidade de Porto Ferreira. Trabalha há mais de 4 anos no Solar dos Jovens de Ontem. Muito boa noite, Gabi. Muito obrigado por ter aceito o convite dessa entrevista. Gostaria que você, então, pudesse fazer as suas considerações iniciais. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite, a oportunidade. Infelizmente, o Mário não pôde estar conosco, né? Mas tenho certeza que nós vamos conseguir fazer uma live muito bacana, falando sobre o processo de envelhecimento, né? Um pouquinho sobre a gerontologia e tirar as dúvidas do pessoal, né? Perfeito, Gabi. E a primeira pergunta é exatamente essa, entendendo o porquê que essa temática é tão pertinente, é tão importante para nós, né? Segundo os dados do IBGE, 13% da população brasileira é idosa, ou seja, tem mais de 60 anos. Isso daí cerca de 28 milhões de brasileiros, né? Então, pergunto para você, para a gente começar essa conversa, qual a importância do amparo ao público idoso no Brasil? E quais os principais desafios que surgem para o Brasil, mas também aí para a nossa cidade, em relação ao envelhecimento da população? Porque surgem dados que falam que o Brasil em 2030 terá a quinta maior população idosa do mundo. Outros também do IBGE, que apontam que em 2060, 1 a cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos, né? Então, diante desses dados, diante dessa informação de que a população está envelhecendo, na sua opinião, a gente está preparado para isso? Bom, Felipe, na verdade, assim, é importante, né, que nós tenhamos esse olhar diferenciado para o processo de envelhecimento. Então, o idoso é aquela pessoa que já tem os 60 anos e encontra-se nessa fase, né, da velhice. Mas o processo de envelhecimento, todos nós estamos passando. Então, a gente está envelhecendo a partir do momento em que a gente nasce, né? Então, o idoso ele precisa ser amparado, né, nesse processo da velhice, né, no processo do envelhecimento. Ele precisa conhecer os direitos, né, que já são adquiridos, porque nós já temos um Estatuto do Idoso, temos uma política nacional, né, que já tem aí todos os direitos, todos os deveres, né, o que o idoso pode ter acesso, o que ele pode ter isenção de taxas, mas isso não é divulgado, né? As pessoas não sabem, as pessoas não conhecem o estatuto. Então, é muito importante que eles sejam amparados nesse momento da vida, né? Que as famílias conheçam o estatuto do idoso também, para poder amparar seus pais, né? Seus familiares, e que a gente possa envelhecer com dignidade, né? E aí, quando você me pergunta se nós estamos preparados para isso, de cara eu já te falo que não, né? Na verdade, como você falou, esses dados, né, mostram que o Brasil, na verdade, né, o país tem aí uma certa dificuldade para estar entendendo o processo de envelhecimento e para poder se adequar, né, a essa situação. Então, assim, quando a gente fala, né, muita gente já ouviu falar, o Brasil vai ser um país envelhecido, né? Mas o que é isso? Então, assim, só para poder explicar um pouquinho, vamos pensar que há 30, 40, 50 anos atrás, nós tínhamos a pirâmide etária, né? Então, nós temos a pirâmide, onde a base é a taxa de natalidade. Então, há 30, 40 anos atrás,
a minha taxa de natalidade era muito alta, né? As pessoas tinham aí 6, 7, 8 filhos, né? E a pirâmide ia se afunilando. Então, assim, as pessoas viviam menos tempo. A expectativa de vida era de 30, 40 anos, né? Hoje em dia, o que que acontece? Essa pirâmide, na verdade, ela já não é mais assim, né? Ela já tá como se fosse um funil. Por quê? A taxa de natalidade hoje em dia é muito pequena. Então, é difícil você encontrar uma família que tenha mais que 3 filhos, por exemplo, né? Por questões de financeiras, né? De ter tempo, criança, né? Gera, assim, uma necessidade de cuidado. E hoje em dia as pessoas se dedicam mais ao seu trabalho. Então, por exemplo, meus avós tiveram vários irmãos, né? Em torno de 7, 9 irmãos. Só que eles tiveram, né? Os 2 avós, 2 filhos. E eu já sou filha única. Então, assim, a tendência é que nasçam menos pessoas, né? E, por outro lado, o que está acontecendo? As pessoas estão vivendo mais. Então, eu tenho pessoas de 60, 70, 75 anos, 80, que estão hoje em dia no mercado de trabalho, né? Que trabalham como voluntariados, que são muito ativas. Então, essas pessoas tendem a viver mais com uma qualidade de vida melhor, por conta de acesso, né? À questão de saúde, a qualidade de vida, atividade física. Mesmo as pessoas que não têm tantas condições, hoje em dia têm mais acesso do que aquelas, né, de antigamente. Então, assim, quando a gente fala na questão de estar preparado ou não, é aí que entra, né, esse cenário que a gente vive. Por quê? Por exemplo, o comércio hoje em dia, né, os locais estão preparados para receber, né, essa população? A gente sabe que não, né? Acessibilidade, assim. Exatamente. Hoje em dia, a gente tem idoso em todos os lugares. No banco, no clube, no cinema, né? O idoso está presente em todos os locais. E aí, o meu pessoal, né? Os meus colaboradores, eles estão preparados para lidar com esse idoso? Eles sabem tratar esse idoso de uma forma correta, entender as dificuldades que eles têm? Por isso que eu falo, nós não estamos preparados para esse envelhecimento, né? O que eu acho que precisa, além de ser assim um problema, né, governamental, questão de políticas públicas, né, tem toda essa questão que envolve um outro tipo de estrutura. Mas o que eu penso também é que as pessoas precisam estar capacitadas, né? As pessoas precisam entender, precisa estar no mercado de trabalho, né, pessoas que entendam o processo de envelhecimento. Quando eu falo isso, eu não falo que as pessoas têm que contratar gerontólogos. Não, não é essa a questão. Mas as pessoas precisam capacitar os seus funcionários. As pessoas precisam entender o processo de envelhecimento e que todos nós vamos passar por isso, né? Então, eu acredito que seja essa questão, né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, né, na questão do envelhecimento em si, se daqui a 20, 30 anos, né, teremos essa população envelhecida, nós já teríamos que estar pensando nesse envelhecimento, né? Se for ver, já passou da hora de pensar nesse envelhecimento. Então, assim, até tem um médico que eu gosto muito, que você acabou de me marcar na live dele, inclusive, né, que está fazendo uma live agora ao mesmo tempo com o mesmo tema que o nosso, que ele fala, né, que é o Dr. Kalash. Ele fala que, assim, quanto mais cedo, melhor, né? Da gente pensar no processo de envelhecimento. Mas que nunca é tarde. Então, quanto antes a gente começar, melhor. Pensando no envelhecimento, mudando a visão, é o que importa. Então, eu acredito que seja este o caminho, né? Perfeito. A Gabi tratou de temas importantíssimos, né? Falou da questão da valorização também dessa área, dos profissionais que cuidam disso, né? Não no sentido aí de, como ela diz, contratar gerontólogos, mas ligar o sinal de alerta, porque é necessário incluir essas pessoas que, muito em breve, serão um número aí significativo na sociedade brasileira. Já são, inclusive, né? Antes de a gente passar para falar da temática da pandemia, vou marcar a presença aqui da Marina Baldessin, que foi uma entrevistada
a semana passada, Simone Pereira, que está acompanhando, a Vera Bacarim, o Aguinaldo Ibanes também está participando, a Milene Arantes está participando e comenta. Parabéns, Felipe e Gabi, excelente pauta. Milene, secretária de Desenvolvimento Social, também já foi uma das entrevistadas. A Mari Peripato, da família, está participando. A Renata Ibanes também, a Maria das Graças, Ana Ruth, João Celso, Antônio Toffoli. Então, várias pessoas participando. Daqui a pouco eu leio mais nomes. Você que está nos acompanhando, se possível, compartilhe essa publicação para que as informações que a Gabi vai trazer nesta noite possam chegar ao maior número de pessoas, e também aí mande o seu comentário, a sua dúvida e a sua opinião. Gabi, você falou uma coisa muito bonita, que é a questão do envelhecimento, que é algo, e deve ser assim, natural de todos nós. Mas, infelizmente, por conta da pandemia, no Brasil, mais de 118 mil vidas foram aí ceifadas, impedidas de seguir esse curso natural do envelhecimento. A minha pergunta é, de que forma, na sua opinião, a pandemia afetou a vida de milhões de idosos por todo o país, e quais são os cuidados que este grupo deve tomar para se prevenir dessa infecção tão triste? Felipe, na verdade, quando a gente pensa, né, nessa questão da pandemia, né, do tanto de pessoas que já perderam a vida, é uma questão muito triste, né? Na verdade, ela acabou mexendo tanto com a vida dos idosos, de todo mundo, né? Não tem uma pessoa que não foi afetada por conta dessa pandemia, né? Mas, assim, quando se diz, né, na questão do idoso, né, o que afeta a vida do idoso, então, assim, por ele ser o grupo de risco, né, que foi denominado lá no começo, então, de início, já teve aquele susto, vamos isolar os idosos, né? Precisamos proteger, como se a gente precisasse colocar o idoso dentro de uma bolha e deixar ele quietinho lá no canto. Então, assim, lógico, isso protege, né? Essa questão do isolamento protege. Porém, a gente precisa entender que o isolamento e o distanciamento não é sinônimo de solidão, né? Por quê? Nós isolamos os idosos, né, até mesmo na instituição, né, lá no Solar, que é onde eu trabalho. Nós tivemos que interromper as visitas. Então, assim, eles ficaram isolados, totalmente isolados, né? Mas eu não posso deixar que isso acarrete numa solidão para eles, né? Mas o que eu preciso? Eu preciso ter os cuidados necessários para estar protegendo eles. Então, no caso da instituição, por ser um ambiente coletivo, né, é mais difícil da gente controlar, por isso tem essa interrupção. Porém, a gente mantém o contato com os familiares por telefone, por videochamada, né? Então, assim, eles não estão totalmente isolados e sem contato. E é o que acontece também, né, com o idoso que a gente tem em casa, que a gente tem convívio. Nós não podemos abandonar esse idoso, nós precisamos dar as condições de cuidado, né? E quando a gente fala, como você perguntou, quais são os principais cuidados, né, que a gente precisa ter? A gente precisa orientar os idosos, né, dessa necessidade de prevenção, explicar a situação que nós estamos vivendo, falar o real, né, o que está acontecendo realmente no mundo. Não adianta eu querer esconder do idoso a situação que está passando, até porque a TV só fala disso, o rádio só fala disso, a internet só fala disso. Então, eu preciso mostrar para ele o que realmente acontece, né? Quais são os riscos dessa doença, o que pode acontecer com ele, qual é o risco de contágio. E quando eu falo dos cuidados, eu preciso mostrar como se usa a máscara, qual é o jeito certo de usar a máscara, porque não é só pegar e colocar a máscara no rosto. Tem todo um cuidado, né, com essa máscara. Eu preciso mostrar a higienização correta das mãos, a importância dessa higienização, a importância do uso do álcool, que era uma coisa que a gente não usava antes, não fazia parte da nossa rotina. Então, eu preciso mostrar esses cuidados, né? Por exemplo, quando vai fazer compra, geralmente, se tem algum familiar, algum amigo, né, algum ente querido que possa fazer essa compra para o idoso, a hora que chegar, tem que higienizar tudo. E eu preciso que ele tenha essa consciência. E que ele também tenha consciência de que ele precisa sair de casa, sim. Porque, afinal, nós estamos aí com 7 meses de distanciamento e de isolamento. É muito tempo. Então, assim, ele pode sair de casa.
mas eu tenho que tomar cuidado. Então, eu posso colocar o idoso no carro, posso sair para dar uma voltinha, ver como está a cidade, apesar de não ter nada, né? Porque geralmente está tudo fechado e o movimento que tinha antes não tem mais. Mas eu posso sair, posso dar uma volta, para também tirar esse confinamento, né? Para não gerar também depois aquelas questões psicológicas, emocionais que provavelmente tendem a vir pós-pandemia, né? Legal, Gabi, comentários muito pertinentes aí. Vou continuar lendo participações. Temos a Anne Ruth, a Priscila, que fala, boa noite, Gabi, é 1000, ela comenta. Carla Franco, a Nayara Pieri, também a Flávia Lucato, o Paulinho, da Rádio Comunidade FM, que também está participando, né? Lembrando que o Paulinho realiza um trabalho excelente nesse sentido também, de estar promovendo essas entrevistas. Inclusive, a Gabi é uma convidada de carteirinha dele, né? Está sempre participando da Rádio Toda Comunidade. segunda-feira. Toda segunda-feira, exatamente. O André Toffoli, Gabi, você é uma profissional incrível, sou seu fã. O N, assunto cada vez mais atual, a Renata, parabéns, querida, muito sucesso em sua vida, e a Alessandra, parabéns, Gabi Peripato. E a Flávia também, muitos idosos são cuidados, porém muitos teimosos. Ela tocou numa questão importante, tem isso também, né? Porque é claro que tem o respeito, tem a atenção, mas às vezes é complicado essa questão da teimosia. Tem alguma dica, Gabi, como que lida com isso? Olha, essa é uma questão complicada, né? Porque sim, realmente tem essa questão da teimosia. Acho que é até interessante nós colocarmos que essa questão da teimosia, ela não é uma característica do envelhecimento, tá? Isso é uma característica da pessoa, porque tem muita gente que fala, o idoso é teimoso, o idoso é ranzinza, né? Então, assim, não é uma característica do envelhecimento, não é porque, eu fiz 60 anos, agora eu sou idoso, então eu vou ficar chato. não é assim que funciona, né? Isso já é uma característica da pessoa. Lógico que com um tempo ansioso, né, com a diminuição dos afazeres, isso tende a se aflorar. Então, o que eu tenho que fazer? Geralmente conversar, tentar mostrar, né, o outro lado, o lado real da necessidade. Eu vejo que muitas pessoas eles têm dificuldade nessa questão dos cuidados da pandemia. Então, mostrar a real necessidade e os riscos. Se preciso, mostrem números. Olha, taxa de mortalidade, quantos idosos já morreram. Não é questão de assustar, mas sim de mostrar o real, mostrar o risco, né? Tentar conversar, ver se tem uma outra maneira. Às vezes você não consegue conversando, mas você pode conseguir de outras formas. Aí cada um conhece, né, o idoso que tem em casa e sabe por onde conseguir ir manuseando e conseguir determinadas necessidades aí. E é aquilo que você comentou, né? Que é tratar com respeito a ponto de explicar, né? Não tentar esconder nada do tipo. A maior transparência é importante nesse sentido também. Porque é importante que ele entenda o que está acontecendo, que ele participe, que ele possa dar a opinião dele. A gente precisa ouvir os idosos, né? Eles também têm opinião, eles já vivenciaram muitas coisas que nós ainda não vivemos. Então, a gente precisa escutar o que eles também têm para falar. Perfeito, Gabi. Ainda dentro dessa temática, queria perguntar para você quais são os principais sintomas que esse grupo geralmente apresenta em relação à Covid-19 e quais são os maiores riscos a partir do momento que existe a contaminação. Por que a pandemia da Covid-19 afeta principalmente esse grupo que até você já mencionou, chamado grupo de risco, né? Quais são os fatores que explicam o fato de que os idosos são aí os mais afetados em relação à pandemia? Na verdade, a gente chama de grupo de risco, né? No início da pandemia, falou-se muito dessa questão dos idosos, mas o grupo de risco, na verdade, são as pessoas que possuem uma saúde vulnerável. Então, não só os idosos, mas as pessoas que possuem doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, doenças do coração, doenças pulmonares, doenças renais, são fatores que deixam, né, o indivíduo mais vulnerável. Então, não é só porque ele é idoso, não é algo relacionado à idade,
e sim as comorbidades, né? Essas doenças associadas que vêm, lógico, é característico do processo de envelhecimento, mas a gente sabe que também tem muita gente que já passa, né, por essa questão das doenças crônicas, dessas outras comorbidades. Então, o grupo de risco, na verdade, são as pessoas com saúde mais vulnerável. Quando a gente fala do idoso, por exemplo, qual é a nossa preocupação? Por conta do Covid ser uma doença muito agressiva e nós não conhecermos essa doença de fato, porque é novo para todo mundo, ninguém conhecia nada. Hoje em dia a gente já tem um conhecimento maior, mas lá em janeiro, fevereiro e março que chegou aqui no Brasil, era tudo muito novo. Então, assim, por isso que denominou-se, né, esse grupo de risco são os idosos, porque foi a maior taxa de mortalidade que nós tivemos no início. E a nossa preocupação com essas pessoas com a saúde vulnerável é o quê? A evolução do quadro clínico, né? Então, essas pessoas têm uma maior tendência a ficarem internadas numa UTI, precisarem de respiradores. Então, assim, as complicações são maiores e o risco de morte também. Mas há exceções, né? Temos visto aí várias reportagens com idosos que se recuperaram. Então, vai, na verdade, de cada um. E aí, quando a gente fala, né, dos principais sintomas do idoso, né? Os sintomas são os mesmos para todo mundo. Então, a questão da falta de ar, né? E a tosse seca. O que muda um pouco do processo de envelhecimento é a questão da febre, por conta de uma alteração de temperatura. Nosso organismo tende a ter uma alteração de temperatura conforme nós vamos envelhecendo. E a questão do olfato e paladar, que muitos que já pegaram, né, já foram contaminados com o Covid, citam que tem a questão da falta de olfato e da falta de paladar. Porém, essa questão, no processo de envelhecimento, já faz parte desse processo. A pessoa ela já tem essa tendência de perder, né, o sentido mais apurado. Então, vai perdendo a visão, vai perdendo o olfato. Então, isso não é parâmetro para a gente detectar o Covid. Porém, quando trata-se de um idoso que possui as suas comorbidades, nós precisamos ficar atento a qualquer sintoma, a qualquer sinal. Por exemplo, um episódio de diarreia, vômito, cansaço, falta de apetite, são fatores que a gente precisa estar ligado. Por quê? Ao mesmo tempo que, para mim, uma falta de ar, um cansaço, né, algum desses sintomas pode demorar a evoluir, para um idoso, ele evolui muito rápido. Ele vai evoluir mais rápido do que para uma pessoa mais jovem, por exemplo, de uma pessoa mais sadia. Né? Então, assim, os principais sintomas são esses, que é a tosse seca, né? E a falta de ar. Mas quando se trata do idoso, é bom ficar atento a todos os sinais. Tá aí os comentários super profissionais da Gabi. Antes de ler mais alguns comentários, queria, se você permite, trazer aquela temática que a gente conversou segundos antes de entrar ao vivo, que foi logo no início, quando surgiu essa problemática do vírus, quando nem tinha ainda chegado aqui no Brasil, estava ainda na Ásia e encaminhando para a Europa. Muito se alegou, se defendeu de que o vírus desconhecido não era agressivo porque ele atingia apenas a população idosa. Hoje nós sabemos que isso é uma informação errada e, como você mesmo já disse, todos nós estamos aí suscetíveis a isso, né, a esse vírus. Mas, assim, o que eu iria perguntar é essa questão do preconceito que se criou, porque muitos alegavam, argumentavam de que o vírus não era perigoso e que a gente não devia se preocupar porque ele só, abre aspas, matava idosos. Então, o quão problemático, Gabi, essa frase e o como ela representa aquilo que você falou na primeira pergunta, que nós não estamos preparados para uma população que está envelhecendo. Felipe, na verdade, essa questão, a gente ainda tem vivenciado um pouco essa questão, né? Mas realmente, lá no começo, citava-se que não era um vírus tão agressivo, que só matavam idosos, né? A nossa sociedade tem esse olhar, né, estereotipado para o envelhecimento. Então, como se o idoso ele não tivesse mais nada a contribuir.
Ah, morreu, já tinha 90 anos, já estava no final da vida. E não é bem assim, né? Eu costumo postar muito, na página da GAP também a gente posta bastante isso, que na verdade é ruim quando as pessoas se tornam números, né? Essas pessoas que se tornaram números, eles são parentes de alguém, é o pai de alguém, o filho de alguém, é alguém que estava contribuindo na nossa sociedade. Não pensando só de forma economicamente falando, mas é uma pessoa que faz parte do nosso ciclo, né? Então, assim, essa questão de falar que só morrem idosos, para mim, assim, é uma coisa que me deixa muito chateada, porque eu tento colocar a visão sempre, né, do idoso, ele pode ser saudável, mesmo tendo dificuldades, tendo algumas patologias, mas ele pode ter um envelhecimento ativo e saudável. Ele pode contribuir para a nossa sociedade. Então, assim, não são pessoas que não tem problema morrer, né? Então, assim, realmente, quando eu falo dessa questão de mudar a visão, é pensar que nós vamos passar por isso. Eu poderia ser essa pessoa que morreu e não tem problema algum. Então, é isso que eu quero que as pessoas comecem a pensar, na importância do idoso para a sociedade e da gente se preparar, porque amanhã somos nós. Perfeito, Gabi. É muito cruel, de fato, essa visão, né? Mais comentários aí, tem a Eliane Toffoli que comenta: Você é a melhor gerontóloga que conheço. Parabéns, Gabi. Quanta sabedoria. Tá aí o comentário, então, e a participação da Eliane. Ana Cláudia fala: Parabéns, Gabi, você é uma profissional nota 1000. A Niela Lourenço está participando também, da boa noite para você. Vânia Patrícia, boa noite, Gabi, você é maravilhosa. Marcos Chareto, psicólogo, está participando, profissional fantástica e sempre aplicada. Parabéns, Gabi. A Rose Mourão também está participando. Dezenas de participações, muito obrigado a todos que estão participando. Mande seu comentário, a sua dúvida ou a sua opinião, que na medida do possível eu vou exibindo eles aí na tela. E se for alguma pergunta, repasso para a Gabi Peripato, que é gerontóloga. Gabi, ainda dentro dessa questão, só que expandindo um pouco essas problemáticas, né? Na sua opinião, como esse cenário de constante tensão, de preocupação, como você mesmo já disse, se fala disso e tem que se falar, porque é o que acontece no rádio, na televisão, o tempo todo, como esse cenário de tensão e também o isolamento e o distanciamento social afetaram a saúde mental e o emocional desses idosos, mas não só deles, também dos familiares desses idosos e dos indivíduos que convivem com ele, como também, por exemplo, os profissionais da saúde, os gerontólogos, os cuidadores, os acompanhantes. Como que, na sua visão, isso afetou o emocional, a saúde mental dessas pessoas? Felipe, como eu coloquei anteriormente, né, afetou todo mundo, né? Essa pandemia não tem como, todos foram afetados, né? E se a gente parar para pensar, por exemplo, no idoso que mora sozinho, por exemplo, vamos dar dois exemplos aqui para a gente poder entender na prática, né? Duas situações diferentes. Então, eu tenho aquele idoso que morava sozinho, que necessita de cuidado diário. Então, chegou a pandemia, as famílias tiveram que se mudar para casa desse idoso ou levar esse idoso para casa. E aí é uma mudança muito drástica que você não está preparado para vivenciar isso no momento. Você não tem uma estrutura preparada para lidar com isso, né? Então, assim, foi tudo muito rápido. E aí eu tenho esse convívio diário com o idoso. Eu tô ali 24 horas por dia, praticamente, cuidando desse idoso. Ou eu saio do meu trabalho, eu vou para casa desse idoso, ou ele vai estar na minha casa. Então, isso gera uma questão de estresse, uma questão de impaciência, né? Até mesmo como comentaram, né? Essa questão do idoso teimoso. Nós vamos estar vivenciando isso o tempo todo. Então, isso afeta o emocional de todo mundo. Afeta o emocional do idoso que está vivenciando isso, que muitas vezes tem aquela fala assim: nossa, eu não achei que eu viveria 80 anos para viver uma situação dessa, né? E tem a família, que está completamente desestruturada, tem pessoas que perderam o emprego, pessoas que estão aí, né, trabalhando home office, acesso remoto.
Então, mudou muita coisa. E tem também o outro lado. Tem a questão daquele idoso que está sozinho e que a família não tem essa condição de levar para casa ou se mudar para casa dele. Então, ele está sozinho, ele está isolado, ele não tem ninguém para estar perto. Quando ele precisa de alguma coisa, não tem, né, alguém ali. E tem também a questão dos profissionais, né? Eu, como profissional da área, posso te falar que a saúde mental, a estrutura psicológica, a gente tem que tentar segurar. Por quê? Vamos citar o exemplo do solar. Quando começou isso tudo, eles não estavam entendendo o que estava se passando, porque eles vivem lá dentro, eles vivem confinados num espaço coletivo. Porém, eles tinham, né, aquele acesso lá fora, fazia passeios, a família estava sempre perto. E aí, de um dia para o outro, a gente teve que começar a explicar o que era o coronavírus. Uma coisa que nem a gente sabia, né? Então, assim, a gente precisa ter um emocional, precisa ter um preparo para caso, se eles caírem, se eles rebaixarem na questão emocional, somos nós que vamos levantar eles. Somos nós que estamos ali o tempo todo, né? Prestando cuidado, se arriscando. Então, assim, o profissional de saúde tem todo esse cuidado, né? Não só de saúde, mas, por exemplo, na instituição, temos funcionários da área de limpeza, lavanderia, cuidadores, o pessoal do administrativo, né? A equipe técnica. Todo mundo precisa ter o cuidado, né? Para não levar esse vírus para dentro da instituição e também não trazer para casa. Então, assim, você fica numa pressão psicológica, né? O começo, então, foi terrível. A gente não sabia o que podia fazer, o que não podia. Tinha que mudar tudo, distanciar as mesas, distanciar a sala. Foi, assim, um caos. No começo foi um caos. Então, nós temos, assim, essa questão da preocupação com o lado emocional, com o psicológico. E se a gente começar a ver, por exemplo, estudos, né, na área de envelhecimento, nós vamos ver que aumentou muito o número de idosos abandonados, idosos que sofrem violência doméstica, aumentou muito o número de suicídio, né? Idoso já é um número alto, mas ele cresceu, idosos com depressão, ansiedade. E a gente sabe que isso, na verdade, acaba puxando outras doenças, outras patologias. Então, precisa muito focar nessa questão psicológica e emocional. Porque se eu tenho meu psicológico e meu emocional equilibrado, eu consigo equilibrar o restante, né? Exato, Gabi, você tocou numa problemática muito interessante, porque nós vimos aí, né, essas informações do aumento da violência contra os idosos, e você tocou na questão do suicídio. Vou lembrar que já na pandemia, já na quarentena, o ator Flávio Migliaccio se suicidou também, e que levantou na época já essa problemática que você mencionou. Então, assim, é importante estar em constante atualização, porque são informações do nosso cotidiano, né? Como você disse, a velhice é algo que é extremamente próximo e natural a todos nós. Então, por isso que é importante, de fato, estar ciente disso. Mas assim, você comentou que no começo foi complicado até que os protocolos fossem estabelecidos, né? E foram. E outras ações começaram a ser pensadas com o objetivo de amenizar esses impactos. Então, a próxima pergunta é nessa temática, né? Quais ações podem ser realizadas neste momento para diminuir os impactos emocionais da pandemia na vida dos idosos? Na verdade, Felipe, eu acho que assim, a pandemia, né, apesar de ter toda essa questão, né, do risco, também torna-se um momento da gente refletir, né, e de poder fazer coisas que talvez antes nós não fazíamos. Então, se eu tenho esse tempo para poder passar com o idoso, mesmo que de forma virtual, né, mas eu posso criar atividades que eu não fazia antes, né, para poder passar o tempo. Então, por exemplo, eu posso fazer uma rotina de exercícios. Hoje em dia, a internet tem muitos exercícios, lógico que precisa de um acompanhamento, né? É interessante se orientar. Mas, por exemplo, eu posso tomar um banho de sol, que é algo que antes as pessoas não tinham um tempo, né?
trabalhar com fotografia, reviver momentos passados. Então, pega aquela caixa de fotografia que está no guarda-roupa faz 5 anos guardada. Vamos ver fotografia, vamos relembrar o que nós vivíamos, né, no tempo antigo. Vamos ouvir música, né? A música traz muitas lembranças. Então, vamos ocupar o nosso tempo de uma forma diferente, já que nós temos que ficar em casa, que nós temos que ficar distantes, né? Para não ter contato com o vírus, vamos fazer valer a pena esse período que nós estamos em casa. Então, se eu gosto de fazer um crochê, se eu gosto de ler um livro, ouvir música, mexer com planta, com horta, o que tiver, né? Por exemplo, na instituição, nós tivemos que repensar todos os nossos projetos. Então, nós tínhamos os voluntários que participam da instituição, que quando nós impedimos as visitas, né, os voluntários não puderam mais entrar. Então, tínhamos muitos projetos com voluntários. E nós precisamos nos reinventar também. Então, tínhamos passeios que já não acontecem mais, e a gente sabe que isso era de grande importância para os idosos, né? Então, precisamos criar novas possibilidades, né? Acabamos incluindo aí a questão das videochamadas com os familiares. Alguns idosos até têm acesso ao celular, então ficou mais fácil. Nós temos o celular da instituição e nós usamos o nosso celular pessoal também para facilitar essa comunicação. E é bacana até essa questão da comunicação, porque eles não tinham acesso a essa chamada, né? Tecnologias, né? Essas tecnologias. As tecnologias, isso. E então, quando eles viram a primeira vez, foi até emocionante, porque eles não entendiam que a família, né, o familiar estava ali e estava conversando. Então, foi muito bacana, foi uma experiência muito bacana. E quanto aos projetos, então, nós temos os projetos de mandar cartinha, né? Então, manda cartinha para o idoso, manda no e-mail, manda por correio. A gente tem um trabalho de ler a carta, às vezes eles pedem para responder, então nós enviamos de volta. Nós fizemos vídeos de dicas do que fazer na quarentena, com várias dicas que eles iam mostrando e eles foram sugerindo. E estamos jogando bingo toda semana, respeitando o distanciamento, né? Usando máscaras, que eles também usam, mas estamos fazendo bingo. E o último projeto que nós fizemos foi o Cante para Mim, que os idosos escolheram, né? Cada um escolheu a sua música, e nós postamos no Facebook. E foi um sucesso. Nós nem imaginávamos que seria desse jeito. Nós recebemos mais de 150 vídeos, né? Veio vídeos da região inteira, recebemos vídeos de outros estados, assim, a gente não conseguiu terminar de mostrar tudo para eles ainda, porque é muita coisa, então a gente tem que ir devagar, porque também cansa. Mas foi uma forma que nós achamos, porque a música, ela traz muita lembrança. Então, quando nós reproduzimos para eles, muitos choravam, né? Vieram agradecer o momento, que a música faz lembrar do filho, faz lembrar da família, do ex-namorado. Então, assim, foi um momento muito rico, né? E são esses projetos. Eu acho que é o momento da gente se reinventar, aproveitar essa situação para poder despertar novas habilidades e novos interesses. Legal, Gabi. Até meu pai mandou uma música para vocês aí. Mas assim, você comentou da questão da tecnologia, né? Você acha que esse momento todo que nós estamos vivendo pode gerar uma aproximação ainda maior do idoso com a tecnologia? Porque eu acredito que seja algo que já iria acontecer inevitavelmente. Mas essa situação pode intensificar esse processo, na sua opinião? Acredito que sim, Felipe, porque tinham idosos que nem conheciam, né, um aparelho de celular, conhece e sabe que é para fazer ligação, mas não sabiam dessas opções. Então eles começaram a se interessar, né? Então liga para mim, eu quero ver minha filha, eu quero ver meu filho. E é bacana porque foi uma ferramenta que nos possibilitou, se a gente parar para pensar, a gente já tinha essa ferramenta nas mãos, né? O WhatsApp, por exemplo, já nos disponibiliza essa ferramenta. E por que não antes nós não pensamos em fazer
as videochamadas com familiares de longe? Por que às vezes a gente só liga para um familiar nosso e a gente não via ele? Hoje em dia, se a gente vai fazer uma ligação, é sempre por vídeo, porque nós queremos ver a pessoa, né? Então, até para a gente mesmo, essa questão de aproximação da tecnologia, né, de entender, eu acredito que vai aumentar muito. E pode facilitar também, né, o acesso, pode encurtar os laços, o distanciamento, né? Legal, Gabi. Essa plataforma mesmo que nós estamos usando, ela provavelmente já existiu, o Paulinho já até falou isso na rádio, mas só foi aí incorporada ao nosso cotidiano por conta dessa situação de distanciamento, né? Temos a participação aqui da Simone também, do Luiz Henrique, que fala parabéns, Gabi, do Gabriel, super legal esse projeto, Gabi, parabéns pelo trabalho incrível, e da Fernanda Malaman, que está participando aqui conosco também. Gabi, na sua fala você já deu indícios, né, de uma visão de mundo pós-pandemia. Então, entrando nessa temática, né, eu queria perguntar se você acredita que a solidariedade, que em momentos difíceis, momentos de crise como este que nós estamos no momento, ela cresce, né? Você acredita que essa solidariedade que cresceu nesse momento possa se tornar não algo sazonal, não algo efêmero, mas sim um legado para a nossa sociedade? Olha, Felipe, eu acredito e eu espero que sim, né? Nós vimos aí pessoas que antes já trabalhavam com essa questão da solidariedade, da doação, que intensificaram, né? Então, as suas ações e tiveram que se remodelar, porque, como eu disse, os voluntários do Solar, né? Eles tiveram também que se reinventar. Então, por exemplo, no nosso projeto de música, eles mandavam, né? Tivemos ex-funcionários que mandaram também. Então, assim, as pessoas procuram meios de continuar essa solidariedade que já era praticada. Por outro lado, nós vimos também pessoas que nunca tiveram a oportunidade ou nunca se interessaram ou não sabiam como participar, né, de uma vivência, de uma doação, de um ato de solidariedade, que agora estão movidos pela causa, né? E eu acredito que isso tende a continuar, e eu espero que realmente continue, porque o ato de ser solidário não é uma coisa que eu tenho que fazer por obrigação. Não importa o que eu tenho, e sim o que eu sou. O que eu tenho dentro de mim que pode ser útil, né? Que pode ajudar ao próximo. Não precisa ser só dinheiro, não precisa ser produtos. Eu posso ajudar o outro apenas conversando. Então, eu acredito que as pessoas vão mudar, sim, essa visão, né? E quando se fala dessa questão de solidariedade momentânea, agora me fez lembrar de uma situação que é uma reflexão que eu tenho comigo há muito tempo, que é da época do Natal. Então, chega essa época do Natal, parece que liga o botãozinho do espírito natalino, né? Todo mundo quer ajudar, todo mundo é solidário. Não que isso seja ruim, não. Nossa, imagina, que fosse o ano inteiro desse jeito. Mas todos querem ajudar, todos querem participar, querem ajudar moradores de rua, né? E aí passou o Natal. Passou o Natal, a gente começa a se preparar para o ano novo e acabou esse espírito natalino, né? Ele vai embora junto com o dia 25 de dezembro. Então, eu gostaria muito que não virasse só um espírito natalino, mas que as pessoas continuassem com essa visão solidária, né, para o resto da vida. Eu acho que a pandemia possibilita essa reflexão para a gente, que nós pensemos no outro, que nós sejamos mais humanos, que tenhamos empatia, né, se colocar no lugar do próximo e ver o que eu posso ajudar, né, na vida do outro. Perfeito, Gabi. Não guardar solidariedade junto com a árvore de Natal, né? Manter Exatamente. ao longo do tempo. Isso é muito importante, concordo plenamente com você, tomara que isso se concretize mesmo, porque precisamos. Nós tivemos aí vários casos
felizes de solidariedade, mas também, infelizmente, vários de oportunismo, de egoísmo, né? Inclusive das pessoas que não seguem as orientações, por exemplo, e que, de certo modo, colaboram para a propagação do vírus, né? Mas, assim, ainda dentro disso, imaginando, né, você acredita que essa situação toda que nós estamos vivendo possa gerar bons frutos no futuro e quais seriam esses? Pensando, se possível, na nossa cidade também. Uhum. Felipe, eu acredito que sim, né? Então, a partir do momento em que a gente começa a pensar na questão da solidariedade, logicamente a gente consegue colher bons frutos, né? Eu acredito que apesar desse cenário, né, de tristeza que nós estamos vivenciando, né, nós precisamos enxergar além, enxergar o que essa pandemia está nos trazendo de bom, né? Que foi o que nós comentamos. Então, pensar no próximo, né? Ter o contato com as outras pessoas e valorizar também as questões que antes nós não dávamos valor. Então, aquela questão de um abraço, de um aperto de mão, de sentar com um colega para conversar, de tomar um café, sentar para tomar uma cerveja, ir numa loja fazer compra, né? Comprar uma roupa, experimentar uma roupa. São situações que a gente não dava tanta importância assim e que hoje nos faz muita falta, principalmente esse contato, né? O brasileiro ele tem essa questão do contato físico, de chegar, abraçar, de beijar, né? Isso até eu comento, quem me conhece sabe que é um dos meus maiores medos, né? Será que nós vamos perder essa essência de chegar, cumprimentar, abraçar, beijar, apertar, né? Então, assim, eu espero que não, porque essa pandemia vai passar, né? Tudo vai voltar, não ao que era antes, mas ao que a gente chama de um novo normal. E se nós pararmos para pensar, né? Eu acredito que nós vamos dar muito valor a pequenas situações, né? A pandemia mostra para a gente o quão vulnerável nós somos. Independente de idade, de raça, de sexo, todos nós somos vulneráveis. Bastou um vírus, algo que a gente não sabe nem onde está, a gente não consegue ver para poder parar o mundo todo. Então, assim, se for parar para pensar, né, não somos nada. Então, precisamos mudar nossas atitudes, precisamos pensar no próximo e também aproveitar essas questões que começaram, por exemplo, essas plataformas digitais. Eu acredito que é algo que vai se perdurar aí por muito tempo, porque facilitou muito. Hoje em dia, por exemplo, a gente não estaria fazendo uma live dessa se não tivesse uma pandemia, talvez. Nós estaríamos fazendo de um jeito diferente. A questão do rádio, nós precisávamos de todo mundo lá dentro, né? Hoje em dia não, cada um acessa da sua casa, de onde der. Às vezes a gente não consegue estar indo no rádio e a gente perde o programa. Hoje em dia eu posso acessar de qualquer lugar. Eu posso fazer uma compra no mercado pelo WhatsApp, eu posso comprar uma roupa pelo WhatsApp. Então, eu não preciso sair da minha casa. Eu posso experimentar ela na minha casa e depois devolver. Então, eu acredito que essas facilidades tendem aí a continuar e melhorar cada vez mais assim essa nossa interação. Por exemplo, a questão da live daquele professor que a gente estava comentando, sim, que está tendo no G1. Vou colocar o link da entrevista nos comentários depois. Eu conheço, né, o profissional, tudo, mas assim, antigamente, para a gente que é da área, ter acesso a uma live dessa, a uma palestra dessa, era muito difícil. A gente precisava pagar, a gente precisava se deslocar. Ele é do Rio de Janeiro, então nunca vinha para o estado de São Paulo. Quando vinha era aquele, nossa, fenômeno. Você tem que fazer de tudo para participar, você tem que reservar hotel, se distanciar, né, se locomover até o local. E hoje não, eu consigo assistir da minha casa. Então, eu acredito que esses são os fatores que a pandemia vai deixar, né, um lado positivo, um lado bom para a nossa sociedade.
Perfeitos comentários, Gabi. É algo que eu já mencionei em lives passadas, né? A gente espera que essa ferida aberta que a pandemia está deixando possa cicatrizar e quando ela cicatrizar, a gente possa olhar para essa cicatriz aí, não com medo ou com desrespeito, mas pelo contrário, com bastante respeito e com a ciência de saber que quando a gente quer, a gente consegue ser mais fraterno e mais solidário. Então, acho que isso são Exatamente. comentários importantes. Passamos de 50 minutos de entrevista, temos dezenas de comentários, mas ia pedir agora, então, encaminhando para uma finalização, para que você pudesse fazer as suas considerações finais. Bom, Felipe, primeiramente eu gostaria de agradecer, né? Agradecer o convite mais uma vez, a disponibilidade do espaço, desse momento que para mim foi muito gratificante. É sempre um prazer estar falando sobre envelhecimento, sobre a minha área, né? Sobre os idosos. Espero ter contribuído, né? Com alguma coisa para as pessoas, né? Que se alguém ainda tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, eu estou à disposição, né? E falar para as pessoas que para a gente não baixar a guarda, né? Porque apesar desse cenário todo que nós estamos vivenciando, acredito eu, né? Tenho a certeza de que essa pandemia vai acabar. Então, eu sei que todos já estão saturados, né? Que a gente não aguenta mais essa pandemia, não tem uma pessoa, eu acho que nesse período que não tenha falado que não aguenta mais a pandemia, mas pedir para as pessoas que eles segurem ainda um pouquinho, né? Parece que a vacina está perto, né? Vamos aí torcer pela ciência, pelos estudos, para que isso chegue logo até nós. E o que nós temos que fazer, por enquanto, é só tomar cuidado, é só evitar o contato, se proteger, usar o álcool gel, higienizar os espaços. Então, que as pessoas não baixem a guarda, que logo tudo isso vai passar. Mais uma vez, muito obrigada. Perfeito, Gabi. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, a sua atenção. Os comentários todos que tiveram aqui foram unânimes em afirmar o seu profissionalismo, a sua simpatia. Então, muito obrigado aí pela prestação de serviço, como a gente já adiantou, de um tema que é muito importante, que é a questão dos idosos no Brasil. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigada. Eu que agradeço você ter aceito aí de prontimão o convite dessa entrevista. E agradeço também especialmente a todos que mais uma vez participaram, mandaram seus comentários, as suas opiniões. Muito obrigado a todos aí que mais uma vez acompanharam essas entrevistas. Vou encerrar a transmissão dessa live. Muito boa noite a todos, muito boa noite, Gabi. Bom final de semana para você. Boa noite, Felipe. Bom final de semana. Boa noite a todos que nos acompanharam nessa live. Obrigada. Tchau, tchau, gente.